Que bom ter você aqui no canal O Líder Raro. É um prazer receber você aqui hoje para falar de um tema poderoso, o líder estratégico. Se você é um líder ou se você deseja ser um líder cristão ou alguém que valoriza propósito, ética e excelência e quer liderar baseado na palavra, desenvolver pessoas que superam metas, você está no canal certo. Seja muito bem-vindo ao canal O Líder Raro. O nosso objetivo aqui é contribuir para você desenvolver uma liderança com propósito. Desenvolver uma liderança com propósito só vai ajudar você a crescer pessoalmente, profissionalmente e impactar as pessoas ao seu redor. Ter resultados na sua vida pessoal, na sua vida profissional e contribuir e servir as pessoas ao seu redor. E já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque hoje nós vamos falar de um tema importante, um tema essencial para todo líder que quer sair da reatividade e de fato se tornar um líder com visão estratégica, um líder com propósito. O tema de hoje é o líder estratégico. E aqui ao meu lado, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber o pastor João Mateus. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma honra e um prazer recebê-lo aqui. Olá, Rafael. Olá, você que está nos assistindo nesse momento, acompanhando mais um vídeo. No último vídeo nós falamos sobre o maior exemplo de liderança e hoje esse tema também importante, que é o líder estratégico. E como já foi dito até agora, você que é líder, você que está nos acompanhando nesse vídeo, talvez você precisa de estratégia para lidar com algumas situações, para avançar alguns projetos. Hoje nós queremos conversar sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ser de muita importância para você que está em casa, em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E hoje nós vamos começar falando desse tema tão importante que é o líder estratégico, pastor. Você sabia que, segundo uma pesquisa da Gartner, o colaborador que se envolve, o colaborador que se conecta com uma liderança que tem propósito, com uma liderança que tem cultura, a performance pode ser aumentada em até 37%, pastor. Ótimo. E olha só, a retenção pode aumentar em até 36%. Esse é o impacto da liderança com propósito. Esse é o impacto de um líder estratégico dentro do negócio. E agora, pastor, eu quero começar o nosso momento gestão. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos uma estrutura muito bem organizada nos nossos vídeos, pastor. Isso. Nós começamos com o nosso momento gestão, onde nós apresentamos o desafio, onde nós apresentamos o problema, e a partir daí nós buscamos a sabedoria, a base bíblica dentro da palavra, para fornecer a você base sólida para você enfrentar os seus desafios. Então agora, nesse momento, nós vamos começar a falar do nosso momento gestão. Qual que é o problema, qual que é o desafio do líder que nós vamos estudar neste momento? Você já viu aquele líder, o líder reativo que eu chamo, que é aquele líder que apaga incêndio aqui, corre atrás do prejuízo ali, muda a rota toda a semana. Esse é o perfil de líder reativo, pastor. Sim. E você aí, com certeza, eu imagino que já deve ter sido esse líder, ou pelo menos já passou por esse momento. Em algum momento da trajetória do líder, ele já se sentiu dessa forma, apagando incêndio aqui, muda a rota toda semana. E o que isso gera, pastor? O que isso acontece? Quais os sintomas? É falta de previsão e prioridade. A equipe se sente perdida, sem saber o que realmente importa. E lógico, afeta também a gestão do negócio. Isso afeta de forma drástica a gestão do negócio.
Então, pastor, a gente tem uma série de exemplos dentro da palavra que a gente pode usar como referência, como estudo. Vamos nos aprofundar nesse tema, vamos buscar a sabedoria dentro da palavra para contribuir com o líder. Como ele pode superar esse desafio? Ótimo, Rafael. Tudo que foi colocado, né? Tudo que você apresentou para nós ali de líderes que, vamos usar o termo assim, querem se desdobrar em vários, né? Cuida de um assunto aqui, eventualmente surge um outro assunto lá e inesperadamente, né, aparece uma outra situação. Quando você está numa posição de liderança, automaticamente você vai se deparar com várias circunstâncias. Isso é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, você vai trabalhar às 6 da manhã, 7 da manhã, eventualmente, você não sabe, mas eventualmente pode aparecer um acidente, pode, né, num dia de chuva o trânsito estar caótico, né? Então, a posição de líder, ela traz situações semelhantes, inesperados acontecimentos. Você não consegue prever com exatidão, né, o que vai vir para você resolver. Porém, isso não quer dizer que um líder não tem que ter estratégia, como é o nosso tema de hoje. A estratégia, ela é necessária porque o líder estrategista, Rafael, ele traça uma linha, ele traça planejamento, ele traça meios de executar aquilo que ele tem em mãos. Por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples que você que está na sua casa vai entender. É sábado, 3 da tarde, e você tem uma visita que vai chegar às 6 da tarde. Eventualmente, você quer preparar algo para receber aquela visita. O que você faz? Um bolo, uma cuca, né? Prepara ali uma torta. Mas você não faz de qualquer jeito. Você não joga os ingredientes tudo de uma vez só dentro de uma bacia, bate com a batedeira e vê que resultado vai dar. Pelo contrário, você vai para a receita, você vê as medidas necessárias, os ingredientes necessários para que aquele bolo, aquela torta, seja o que for, venha a sair com o resultado que você desejou. Agora, você líder, você que é empreendedor, como a gente falou no último vídeo, você que é líder de célula, líder da sua família, pai de família, mãe de família, você que é um empresário, você que é um pastor, você que executa algum tipo de liderança, é indispensável ter estratégia. Você não vai sair dando tiro para todos os lados e o que acertar, acertou, não tem problema o que vai trazer de resultado. Não, você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa saber que tipo de resultado você quer colher. E como você, né, bem pontuou ali, a Bíblia traz muitos exemplos sobre homens que receberam estratégias, que foram inspirados pelo próprio Deus e ao executarem a missão que eles tinham em mãos, né, a função que eles tinham diante deles, de acordo com a estratégia que Deus dava, o sucesso era garantido. E nós temos um homem, né, um homem que eu particularmente admiro muito, a história, a coragem, o empenho dele, foi um grande líder chamado Neemias. Né, para a gente entender o contexto rapidamente, na época de Neemias, né, boa parte do povo judeu não habitava mais em Israel, por consequência, né, de uma deportação que todo o povo sofreu pelas mãos de Nabucodonosor. Né, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva o povo cativo para a Babilônia, e ali naquela terra estrangeira, o povo fica mais ou menos uns 70 anos. Passam-se 70 anos, parte do povo regressa para Jerusalém. Só que boa parte do povo continua morando naquela região. Agora já não é mais Nabucodonosor quem está governando, né, toda aquela região ali, mas sim o governo dos persas. Os persas derrotaram os babilônios e aí, né, vem ali uma sucessão de reis. Esse período é o período que Neemias está vivendo, debaixo da liderança de um rei persa, e em certo momento, né, Neemias ele está ali cuidando de algumas atividades. Ele era um copeiro do rei, a função dele era servir o vinho no copo do rei, beber e depois entregar ao rei.
E nesse cenário todo, Neemias ele recebe alguns irmãos dele vindo da região de Israel e ele pergunta, né, a respeito da terra dele, a respeito da pátria dele, como é que vai a nossa cidade, como é que estão os nossos irmãos. E a notícia que Neemias recebe é uma notícia ruim, porque os irmãos dele dizem: olha, o nosso povo está em grande miséria, os muros estão destruídos, Deus não está sendo adorado, né? O povo está andando por vários caminhos que não agradam a Deus. O que Neemias faz? O texto diz que ele lamenta, chora, jejua, né? Ele amava aquele povo, era de fato um judeu patriota, digamos assim, e ele chora por aquela situação, pela miséria em que Jerusalém estava. E o texto diz que após chorar, após lamentar, Neemias se levanta, ele está ali no trabalho dele diante do rei com um semblante triste, né? Um semblante caído, e o rei repara, né? Para a gente não se prender muito ao texto por causa do tempo, Neemias ele pede autorização ao rei para voltar para Jerusalém com um propósito: reconstruir os muros, trazer a dignidade da cidade de volta, trazer, né, a importância da cidade de volta ao lugar que séculos antes, nas mãos do rei Davi, nas mãos do rei Salomão, Jerusalém tinha. Então ele viaja com a autorização do rei, chega em Jerusalém, e o texto diz que por mais ou menos 3 dias ele não fala a ninguém o motivo dele estar ali. Depois então ele abre e ele diz algo que eu acho lindo. Ele diz assim: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Os muros caídos, a cidade, né, sendo invadida constantemente, assolada, e ele faz um apelo, ele diz: vamos nos levantar, vamos reerguer os muros mais uma vez, vamos colocar essa cidade no lugar aonde ela estava. O que Neemias está fazendo? Ele está motivando o povo. Imagina só, você chega num determinado lugar, tudo destruído, os muros caídos, o povo, né, também, consequentemente, com a moral lá embaixo. É um desafio que um líder enfrenta. Você, líder, você enfrenta desafios semelhantes. Talvez a tua função não é reconstruir um muro, mas você tem algo em suas mãos que precisa ser reconstruído, e eu digo para você, e o Rafael também está dizendo, você não vai conseguir reconstruir isso sem estratégia. O texto avança. A Bíblia diz que o povo começa a se empenhar na ajuda, na reconstrução, e a conclusão disso, com oposições que se levantaram, problemas que chegaram, o texto diz que com o auxílio de Deus, com a estratégia necessária, Neemias empenhando o povo, né? Inimigos ameaçavam invadir e Neemias abraça a estratégia então de, com uma mão eles utilizavam uma ferramenta e com a outra mão eles teriam uma espada embanhada para que se o inimigo viesse, o povo já estaria preparado. O que é isso? Estratégia. Conclusão: dentro de 52 dias, os muros foram levantados, reconstruídos, as portas colocadas no seu devido lugar. E ali começou um processo, Jerusalém caminhando, né, mais uma vez para uma cidade segura, uma cidade reconhecida, e também, né, o que era muito importante naquela época, o povo se voltando a Deus. Como isso foi possível? Como isso aconteceu? Neemias não chegou lá gritando, dizendo: olha, vamos arrumar alguma coisa para a gente fazer, ver o que a gente pode resolver. Não. Neemias chegou em Jerusalém, ele viu o problema que estava diante dele, os muros destruídos, ele viu a vergonha que aquilo representava para a cidade, e ali ele começou a elaborar um plano para focar naquela missão e resolver aquele problema. Dividiu pessoas, né? Deu funções, você vai cuidar dessa parte do muro, você vai cuidar dessa outra parte. Estratégia. Dentro dessa estratégia foi que o muro, né, com a ajuda de Deus, é claro, mas dentro desta estratégia, em 52 dias o muro ficou pronto. Então você, líder, você não pode agir sem estratégia. Você precisa detectar o problema, né, que está impedindo o avanço daquilo que está em suas mãos. Você precisa incentivar os seus liderados, né? Você precisa, vamos dizer assim, mostrar para eles: equipe, o nosso objetivo é esse, o nosso alvo é esse, e nós vamos traçar esse caminho para chegar no alvo, né, no resultado que nós queremos.
Que poderoso, pastor. Essa história é de fato muito poderosa e nos ensina muito. Nos ensina um ponto que eu quero trazer agora para a gente discutir, para a gente conversar e debater sobre a posição de liderança. Neemias, como o senhor mencionou, ele era copeiro do rei. Ou seja, ele não tinha uma posição de liderança. Ou estou errado? Não tinha uma posição de líder de alguma coisa dentro desse reino, né? Se você me permite, Rafael, em algumas pregações que a gente usa Neemias como tema, a gente até costuma dizer que Neemias ele estava tranquilo. Porque a posição de copeiro, como você bem colocou, não era uma posição de líder, mas até era uma posição assim importante. Porque imagine só, era papel do copeiro experimentar o vinho antes do rei, porque se o vinho tivesse envenenado... Sim. O copeiro morria. É ele que assumiu o risco. Ele assumia a bronca, né? Uma posição estratégica dentro do reino, O próprio rei usando estratégia, Isso. né? Então, essa era a posição de Neemias. E a gente até costuma usar como exemplo, Neemias estava tranquilo, não precisaria se incomodar. Não precisaria sair da estabilidade onde ele estava, viajar, se eu não me engano, 3 meses até chegar na região de Israel para se deparar com uma cidade totalmente assolada, né? Ele não precisava, mas o que moveu Neemias? Propósito. E, como a gente falou no último vídeo, o desejo de ver o crescimento daquilo que foi dado a ele. Porque ele se sentiu vamos dizer assim, na obrigatoriedade. Não. Se essa informação chegou a mim, é meu papel fazer algo para resolver. Você, líder, você constantemente tem situações que chegam até você. Reclamações, resultados que não foram como esperado, metas que não foram batidas, algo que a gente tem vivenciado muitas das vezes, é o funcionário tal que faltou, não veio. O líder, ele precisa estar constantemente, trabalhando mentalmente, falando, mas também agindo para poder elaborar a estratégia necessária para resolver as situações. E com Neemias não foi diferente. Então, a notícia que chega até ele faz ele chorar, faz ele clamar a Deus, faz ele fazer um propósito ali com o Senhor, mas o passo seguinte dele foi se levantar e pedir ao rei uma autorização para voltar para sua terra natal e empreender ali um grande propósito, movido pela fé, movido por propósito, mas também ele elaborou ali uma estratégia para conseguir o resultado que ele queria, um plano. Isso, montou uma estratégia e um plano. E o ponto que eu destaco é o papel que o Neemias assumiu a partir do momento que ele decidiu fazer mudanças naquele cenário, pastor. Você percebe que ele era um copeiro, tinha uma função importante dentro do reino, porém, ele não tinha liderança de equipe, ele não conduzia pessoas, ele não conduzia projetos. A partir do momento que, motivado por um propósito e por uma fé inabalável, ele toma a decisão de assumir o papel de liderança. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você tem uma função, você tem um trabalho que não necessariamente é uma função ou um trabalho de liderança, mas a liderança está dentro de você. Não é um cargo a liderança é um papel, você assume aquele papel. Como? Com atitude, pastor, com fé, com propósito. Então Neemias mostra um grande exemplo que a liderança não é um cargo, ela é sim uma atitude. Através da atitude, do propósito e da fé, ele assumiu isso como um compromisso, montou o plano e a partir daí executou. Como é impressionante como Neemias, ele representa de fato o líder estratégico. Olha a história dele que mostra como ele é um líder estratégico. E algo que chama a atenção, Rafael, é que um líder, ele, como você bem colocou, ele é aquele que vai assumir aquele posicionamento, não porque ele deseja aquilo, mas como a gente falou aqui, uma notícia ruim chegou a Neemias.
Neemias estava lá vivendo no palácio, com a função de copeiro, trabalhando diante do rei, né, vivendo bem, vamos dizer assim. É como se no governo, né, de hoje em dia tem o presidente, tem ali, né, a primeira-dama, e junto deles tem um responsável por cuidar de levar o copo d'água para eles. É uma posição importante. Vive bem, né? Vive, vamos dizer assim, confortavelmente. Mas Neemias se depara com essa situação. Até você falando, eu lembro de uma imagem, um desenho, uma ilustração que pode representar bem isso que você colocou. Era um desenho e o desenho da parte de cima tinha várias pessoas puxando um homem e acima desse homem estava escrito ditador. E na imagem de baixo tinha um homem à frente daquelas pessoas escrito líder. Excelente. Então, o líder é aquele que assume a posição de conduzir. É o que Neemias está fazendo. Movido por propósito, movido por paixão pela terra, né? A terra da qual ele tinha origem. Então, movido por isso, ele toma essa decisão. Eu vou voltar para minha casa e eu vou ver o que eu consigo fazer por eles. Ele vê toda aquela situação, com a ajuda e o auxílio de Deus, ele elabora uma estratégia e dentro dos 52 dias ele consegue um bom resultado. Então, como foi dito, liderança não é um cargo, mas é uma posição que você abraça com o intuito não de se promover, não de crescer em cima dos seus liderados, não de querer aparecer, mas com o intuito de conduzir uma equipe rumo a um propósito. Jesus era assim, né? Enquanto você falava, lembrei de Moisés. Quem era Moisés antes de Deus chamar ele com 80 anos? Moisés cresce no Egito, é criado como um dos filhos do faraó, vivia bem. Eventualmente, ele vê ali um escravo apanhando, ele, né, não gosta de ver aquilo, vai lá e mata o egípcio que estava espancando ali o escravo hebreu. Por consequência, ele tem que fugir do Egito. Quanto tempo ele foge? Ele já tinha uns 40 anos nessa época, ele sai do Egito e vai habitar ali na região de Midian. E ele passa 40 anos fazendo, sabe o quê? Cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Né? Ele viaja, conhece a futura esposa, a esposa leva ele para conhecer o sogro e ele começa a trabalhar como pastor de ovelhas. Sim. 40 anos peregrinando no deserto de Midian. 40 anos cuidando de ovelhas que não eram dele. Aí, num belo dia, é de onde vem o símbolo aí do líder raro. Ele estava ali peregrinando com as ovelhas, né, na região e ele vê uma sarça pegando fogo. E aquilo chama a atenção dele, ele se aproxima, curioso, né? Se aproxima da sarça e ali Deus se revela a ele e dá uma missão. Vai até o Egito e liberta o meu povo que está lá. Mas Moisés era um pastor de ovelhas. Sim. Mas Deus ali deu uma missão para ele. E nessa missão, Deus também deu estratégia, Deus deu condição, Deus deu a ferramenta necessária. Então, um líder, Rafael, ele não nasce pronto. Um pai de família não nasce ou não cresce já sabendo como ser pai. Quando ele vai aprender a ser pai? No momento que o filho chegar, no momento que a filha chegar. Um líder, ele não nasce sabendo o que fazer. Pelo contrário, ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo e ele vai entendendo quais estratégias são essenciais para ele alcançar o sucesso naquilo que ele está fazendo. Assim foi com Neemias, assim com o Senhor Jesus, assim com a vida de Moisés e tantos outros que a gente poderia citar aqui. Sim, é verdade. Neemias nos ensina muito. Ele nos ensina que nós devemos, de fato, ter tempo com Deus, fé e propósito, pastor. Isso. Ele nos ensina que é indispensável ter um planejamento, ter uma visão compartilhada e foco em resultado. Esse é o líder estratégico, pastor. Esse é o tema que a gente está dissertando aqui e é um tema tão poderoso. Como eu mencionei, a liderança estratégica só vai fazer você crescer, só vai fazer você impactar tanto a sua família quanto a sua equipe, a sua vida profissional, só vai fazer você crescer. E, lógico, servir, que este também é o grande propósito da liderança. Pastor, eu quero destacar 3 características, 3 atitudes do Neemias, 3 atitudes estratégicas
estratégicas que o Neemias teve diante dessa situação. A primeira delas, a primeira atitude que eu quero destacar, Sim. é em relação à oração mais o planejamento. Olha como é importante, pastor. Em Salmos 37:5 está escrito: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele o fará. Entregar o seu caminho ao Senhor é de fato orar. Você planeja. Provérbios 16:1 está escrito: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso. Então, é da nossa natureza, sendo líder ou não, fazer planos, mas é indispensável nós colocarmos na mão do Senhor. Então, oração mais planejamento só vai levar a sua liderança ao sucesso, só vai levar a sua liderança e a sua equipe a resultados cada vez melhores. A segunda atitude, pastor, que eu quero destacar é em relação ao diagnóstico. Percebe que quando Neemias chegou até Israel, ele não simplesmente foi colocar a mão na massa. Ele estudou o cenário. Ele ficou por 3 dias, como o senhor mencionou, avaliando, estudando os muros. Então, o que isso, trazendo para o mundo corporativo, o que isso é? É um diagnóstico. Isso. Ele foi lá fazer um diagnóstico da situação e entender aonde ele estava pisando. Então essa é a segunda atitude de um líder estratégico. Fazer um diagnóstico, entender o cenário. Você aí na sua liderança, busque entender as suas metas, busque entender qual é o seu mercado, quais são as dificuldades, as limitações da sua equipe, antes de fato intervir, antes de fato tomar ação. E a terceira habilidade, a terceira atitude, pastor, que eu destaco nessa história de Neemias, é em relação à delegação, a tarefas. Ele definiu tarefas e distribuiu essas tarefas de forma organizada e estratégica. Ou seja, cada pessoa tinha uma responsabilidade, cada pessoa tinha uma tarefa na execução do muro. Você aí na sua equipe, como tem sido as suas tarefas? Vocês têm organizado a responsabilidade de cada membro da sua equipe? Isso é extremamente importante, pastor. Imagina o líder que não tem as atividades organizadas. É aquela equipe que fica totalmente perdida. Então, eu destaco esse ponto como uma atitude de um líder estratégico. E ainda quero contribuir com 3 estratégias, com 3 atitudes que você pode aplicar aí no seu dia como liderança. Trazendo isso, pastor, para um universo corporativo, para o mundo dos negócios, para o mundo da liderança, como que o líder pode, de fato, aplicar todo esse ensinamento, toda essa história, todas essas atitudes e comportamento. Volto a dizer, a liderança, ela não está atribuída a um cargo, mas sim a uma atitude. O líder verdadeiro é aquele que ele assume o papel de liderança, mas não está atrelado ao seu cargo. Então, vamos trazer isso de forma prática, como ensinamento, para você colocar em prática aí no seu dia a dia da sua liderança. O primeiro ponto é você identificar um desafio aí da sua liderança. Pode ser queda nas vendas, pode ser rotatividade de equipe, pode ser equipe desmotivada, enfim. Determine qual é o desafio da sua liderança. A partir daí, ore, pastor, é a oração. Ore por esse desafio. E então, na sequência, você vai montar um plano simples. Um plano simples. A simplicidade tem poder, não é mesmo, pastor? Exato, exato. Monte um plano simples, listando as ações que serão feitas, listando quais serão os desafios a serem enfrentados e, lógico, colocando prazos, ações com prazos determinados. A partir daí, você determina responsabilidades, ou seja, a responsabilidade de cada membro da equipe. Com isso em mãos, com esse plano simples em mãos, você pode compartilhar com a sua equipe de forma clara, lógico, com muita fé e muita coragem.
Não deixe de entregar nas mãos de Deus. Oração mais planejamento, diagnóstico e estabelecer as tarefas, as responsabilidades, pastor. Se me permite, Rafael, fazer uma colocação, é indispensável, primeiramente, o líder saber aonde ele quer chegar. Porque se o líder não sabe aonde quer chegar, eventualmente os liderados também vão ficar parados, eventualmente. A gente tem falado até agora a respeito de estratégia, a respeito, como o Rafael colocou ali, a respeito do diagnóstico, ver qual é a realidade na qual você está vivendo, né? Vamos rapidamente, eu me lembro quando eu comecei a cuidar de uma igreja em 2020. Rapidamente eu quero dar esse exemplo. Fica à vontade. Era eu, minha esposa, minha sogra, meu sogro. 4 pessoas. 4 pessoas. Eu pregava, meu sogro ou a minha sogra ficava de recepção na porta e a minha esposa ajudava, recepcionando as pessoas, cumprimentando, né? Dando as boas-vindas, né? Não tinha ninguém para tocar violão, não tinha ninguém para fazer a parte do louvor. O que a gente fazia? Colocava ali um louvor mecânico, como a gente costuma chamar, né? Com o tempo, pessoas foram chegando. E automaticamente, com o tempo, se você tem uma visão, se você tem um objetivo, você quer que outras pessoas façam parte disso. Foi onde eu fui conseguindo identificar ali no meio pessoas que sabiam tocar violão, pessoas que foram demonstrando habilidade, né? Primeiramente, óbvio, na comunhão com Deus, e eu não digo habilidade na comunhão com Deus, mas antes de qualquer habilidade, pessoas que tinham comunhão com Deus, e aí sim, então, pessoas que tinham habilidade no falar em público, habilidade com a palavra, né, no manuseio da palavra. Então ali eu consegui identificar pessoas que poderiam me ajudar na pregação. Um dia eu pregava, outro dia era outro, um dia alguém fazia a abertura da reunião, e assim a gente foi crescendo como obreiros, né? É o termo que a gente utiliza. O que é necessário para tudo isso? Você observar, ver quais pessoas ali têm habilidades que podem ser utilizadas, quais pessoas estão tendo dificuldade. Tudo isso é necessário. Para quê? Para que, como a gente tem dito até agora, você alcance um resultado desejado. Enquanto o Rafael falava, eu me lembrei aqui rapidamente também do exemplo de Moisés. Logo depois que Moisés tira o povo de Israel do Egito e estão acampados, né, no deserto ali próximo ao Monte Sinai, o texto diz que Moisés sozinho começou a julgar a causa das pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que por um dia todo Moisés ouviu reclamação e tinha que trazer alguma solução para o povo. E o sogro, né, Jetro, o sogro de Moisés, estava por ali olhando, e ele fala para Moisés: rapaz, falando no português brasileiro, para você que está em casa, o sogro de Moisés fala assim: rapaz, tu vai se matar. Tu vai se acabar desse jeito. Porque o povo vai continuar vindo até você trazendo queixa. E você que tá aí, tenho certeza que se você ficar o dia todo ouvindo queixa, no final do dia, meu amigo, tu não se aguenta. Aí, Jetro, ele passa uma estratégia para Moisés. E ele diz assim: faz o seguinte, seleciona homens fiéis, homens cabeças. Quando a Bíblia fala homens cabeças, são homens maduros, homens ponta de flecha mesmo. Seleciona esses homens e dê a eles a responsabilidade de julgar causas menores. Aquilo que for muito complicado eles trazem para você, mas aquilo que for simples eles mesmos podem resolver. Aí o sogro dele fala: aí você não vai se cansar e o povo vai ficar contente. Só que Jetro fala algo maravilhoso, Rafael. Jetro fala assim, ó: faça isso se Deus assim te disser. Ou seja, Jetro apresenta uma estratégia, ele mostra um caminho mais fácil e direto, de modo que vai cuidar do povo todo, mas ele diz assim, ó: é a minha opinião, se Deus confirmar, você faz. Então, como foi dito, o líder precisa estar ali, né, buscando clareza, discernimento,
em oração, buscando conhecer a equipe que ele tem junto dele e com a direção de Deus, com a estratégia baseada na palavra e com a orientação que Deus dá, colocando aquilo em prática, você vai vendo os seus liderados se alegrando, também tendo clareza e caminhando naquela visão compartilhada no mesmo objetivo, no mesmo foco, né, que todo líder com certeza tem em mente. Perfeito, pastor. Que história maravilhosa. O exemplo de Moisés também é um exemplo muito poderoso de liderança que a gente pode tirar vários ensinamentos, na verdade, né? Moisés também foi um grande líder conduzido pelo Senhor. E agora a gente vai partir, pastor, para o nosso momento desafio, o desafio raro. Você que está aqui nos acompanhando, chegou até esse momento do vídeo, é lógico que você quer ser um líder melhor. Você quer ser um líder que vai conduzir a sua equipe à grandeza. Você quer ter uma liderança transformadora. Não é mesmo, pastor? Então, nós aqui, o nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento dessa sua liderança. Nós trazemos aqui para você um desafio que você pode e deve, na verdade, colocar em prática aí no seu negócio, aí na sua empresa, aí no seu trabalho, aí na sua profissão. O desafio raro é o seguinte: baseado na história de Neemias, você vai fazer o seu planejamento. Planejamento também muito simples, nada grandioso, pastor. Ele vai ser composto pelo problema que você quer resolver, ou seja, novamente, identificar qual vai ser o desafio, qual que é o problema que está impedindo você de avançar, de chegar a novos resultados, a novos patamares. A partir daí, você vai estabelecer a visão que será construída. O que você quer reconstruir ou construir a partir disso? E então, você vai determinar 3 ações práticas que vai fazer você caminhar em direção à realização do seu planejamento. E então definir as responsabilidades dentro desse plano. E lógico, não pode faltar oração e entrega ao Senhor, não é mesmo, pastor? Exatamente. Então faça esse desafio aí. É importante para você desenvolver e aprimorar a sua liderança. Entregue nas mãos de Deus, coloque o plano em prática e siga com fé e perseverança. Algo que eu gostaria só de frisar, Rafael, é que o líder ele faz os seus liderados. O líder faz os seus liderados. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes um líder, ele olha para a equipe que ele tem e ele diz assim, poxa, bem que a minha equipe poderia ser assim. Ou bem que a minha equipe poderia ser desse jeito, ou bem que a minha equipe poderia ter essa qualidade. Bom, quem faz os liderados é o líder. Jesus, como nós mencionamos no último vídeo, Jesus pegou 12 homens totalmente diferentes um do outro e colocou eles para trabalharem junto. Ele fez os liderados. Ele apontou o caminho. Ele mostrou a estratégia. E assim foi com Neemias também. Ele mostrou o caminho, ele mostrou a estratégia. Como a gente falou aqui, ele chegou numa cidade destruída e o povo com a moral lá embaixo. Você líder, você empresário, eu tenho certeza que a coisa mais difícil para você é ter aquele funcionário com a moral lá embaixo. Por exemplo, ele teve um final de semana difícil, mas na segunda-feira você está ali como líder animado, empenhado para a semana que tem, desafios, produção que você precisa apresentar para a gestão da empresa ou o que for, mas aí você olha para o seu liderado. E a moral dele tá lá embaixo, brigou em casa, alguma fatalidade aconteceu e ele tá no chão com o ânimo dele abalado. Você tem 2 opções: jogar ele fora ou olhar para ele e dizer, eu preciso da sua ajuda, eu preciso das habilidades que você tem, não para me beneficiar, mas para que a gente possa alcançar o foco, né, o alvo que a gente tem diante de nós. Então, acho muito válido frisar isso. O líder faz o liderado. Sabe as palavras, pastor. Como eu mencionei no nosso vídeo anterior, você só vai construir o dobro de resultado quando você construir o dobro de potencial. Você só vai conquistar o dobro de resultado
quando você construir o dobro de potencial. Então, o líder, de fato, faz a sua equipe de liderados. Bom, coloque em prática, então, esse desafio aí no seu negócio, aí na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão. E se você quiser, fique à vontade para compartilhar aqui nos comentários com a hashtag Plano Neemias. Nós vamos ficar à vontade para ler e também comentar, não é mesmo, pastor? É isso mesmo, Rafael. E agora, se você me permite, eu gostaria de convidar você que está nos assistindo, você que nos acompanhou até aqui, eu queria convidar você para que nós possamos fazer um momento de oração. Amém. Para que nós possamos colocar diante do Senhor tudo o que foi aprendido aqui, mas principalmente para que a gente possa ter garra, coragem e firmeza para colocar em prática, né, todo o conteúdo que aqui foi passado. Amém, pastor. Podemos orar então? Com certeza, vamos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela vida dessa pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Seja ela cristã ou não. Seja ela, meu Deus, líder empresarial, líder familiar, líder de célula, líder, Pai, de um grupo que está começando um projeto novo. Pedimos que a sua sabedoria venha sobre essas vidas, Pai. Assim como Neemias teve sabedoria e discernimento para poder trabalhar em prol de Jerusalém, que essa vida também receba o mesmo discernimento, a mesma garra, Pai, para levantar aquilo que está caído. Que ela possa, meu Deus, incentivar, animar os liderados dela. Que ela possa olhar como o Senhor olha, que ela possa enxergar o potencial que o Senhor enxerga também. Meu Deus, obrigado por esse projeto que está em nossas mãos. Pedimos também sobre nós a tua clareza, o seu discernimento, para que a sua vontade seja feita e estabelecida. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor. E graças a Deus. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Esse episódio poderoso que eu tenho certeza que levou uma mensagem impactante para você. E fique à vontade para deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós temos vídeos que vão levar mensagem poderosa e muito conteúdo para você desenvolver a sua liderança e cada vez mais servir com propósito e estratégia, pastor. Um forte abraço e até o próximo vídeo.